Bem, gente, essa semana tem um rionovense ausente presente, meu amigo Zé Maria. A gente na adolescência chamava de Zé Melri, né? Zé Melri, de velho. De velho, porque toda vida teve cabelo branco, né? Não, velho foi porque bem na época do ginasial, e começou aquele programa de sucesso na Globo, que era o programa do Chico Anísio. Aí tinha o Velho Zusa, né? Sim. E aí na turma, como eu era o único mais escuro da turma no ginásio, aí começaram a colocar nome de personagem, colocaram meu de Velho Zusa, e ficou velho até hoje, o pessoal me chama de velho, né? Ainda até lá no sul, umas pessoas lá ainda me chamam também sabem disso, eu tenho minha história, e me chamam de velho. Ô Zé, você é natural daqui de Rio Novo? Sou natural de Rio Novo. Nasci aqui em Rio Novo em 5 de maio de 1958, ali na Fazenda dos Oliveiras. Meu pai era administrador ali, minha mãe foi apanhadora de café ali na Fazenda dos Oliveiras, e a gente se cresceu ali. Acho que eu vim para a cidade com uns 10 anos. É, né? E aí eu vim morar aqui no Arraial, ali do lado do seu Manel do Alto ali, aquela casa que hoje acho que é Pedro da Daute, né? Sim, sim. A gente morou ali muito tempo. Ô Zé, então você fez o seu grupo lá na fazenda? Não, quando eu vim para cá já comecei, a gente vinha de charrete para aula, né? Ah, eu comecei tá. a fazer aqui as séries iniciais, eu fiz aqui no Olímpio Araújo, né? Depois fiz o ginasial no Raulino Pacheco, no antigo ginásio, né? Ainda no tempo militar. Depois passou a ser Raulino Pacheco, a gente foi ali para a praça. Depois a gente fez o técnico em contabilidade, que um pouco foi no Olímpio Araújo, depois a gente mudou para a antiga escola normal, e aí foi a minha formação em 78. Em 80 eu saí daqui de Rio Novo, né, fui trabalhar em Belo Horizonte, num restaurante, e depois de Belo Horizonte eu fui para Andrade Gutierrez, fiquei 13 anos trabalhando na Andrade Gutierrez, e da Andrade Gutierrez eu tive uma remoção lá para vários estados, né? Várias regiões, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul. A primeira delas foi Rio de Janeiro, e depois fui para o Rio Grande do Sul. Lá em Rio Grande do Sul acabei casando e fiquei minhas raízes lá, né? E isso em 85. E aí quando foi em 91, voltei para o Sul e fixei residência lá desde então. Moro no Rio Grande do Sul, Aqui. na cidade de Canguçu. Cambuçu? Canguçu. 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 É o nome de uma onça preta. Ah, tá. Que era muito comum na região. Sim. Né? Ô Zé, e a tua infância aqui? Eu lembro de você vendendo pastel. É pastel ou canudinho? Era canudinho. Canudinho, né? Canudinho. Eu perdi meu pai, estava com 14 para 15 anos, a gente passou muita dificuldade, né? Vocês são quantos? Nós somos 5 irmãos. 5, só você de homem, né? Tem 3 irmãs mais velhas e uma mais nova do que eu. A Mara, né? A Mara é a caçula, né? Eu sou o 4º filho. Né? E aí você vendia uns canudinhos para poder ajudar na renda? Vendia canudinho, ajudava para se manter, né? A mãe fazia uns doces cristalizados, o doce dela de mamão era cristalizado, era muito famoso, o doce de figo ficava muito verdinho, né? E o canudinho é a sua mãe que fazia mesmo? Isso, tudo ela que fazia. Tudo a minha mãe fazia e eu normalmente vendia. E às vezes eu ia, né, ainda no tempo do ginásio ali, aqui onde hoje é o 9 Dias, né? Uhum. A gente ia ali, tinha a quadra ali de educação física, um campinho ali no ginásio, e nós íamos jogar bola. E às vezes eu ficava ali sentado atrás da goleira, botava assim, tinha espaço no alicerce do muro, botava a cestinha de canudo, e aí daqui a pouquinho, como eu sempre fui ruim de bola, eu geralmente ficava ali esperando, aí entrava, uma hora eu entrava na pelada. E às vezes a bola pegava na cesta, quebrava tudo, sabe? E aí era aquele sufoco, aí a turma, né, a gente era bem unida assim, e a gente se ajudava bastante, e aí fazia um mutirão, aí ajudava, a gente tentava recuperar aqueles que não quebrou de tudo, e os outros aí a turma comprava de mim os canudinhos, né? Eu acabava
em tese saindo no lucro, né? Cara, ó, tudo bem, eu vou deixar a cesta aqui. Ó. Porque naquela época chegava em casa, sabe, não, tudo quebrado e não vendeu, mas uma cinta ia pegar, né? Tinha uma vara, uma goiabeira no fundo da casa lá, que a varinha de goiaba pegava, né? A gente apanhava sem... Nossa senhora. Apanhava. Nossa, como é que eu apanhei? Eu assim, eu fui um cara assim, bem moleque mesmo. Mas eu lembro uma vez a dona Nilma me deu um beliscão, eu já até contei isso. Aí cheguei e mostrei pra minha mãe aqui, olha o que a dona Nilma me fez. Tomei uma coça. Ah, vem isso. Eu falei pra dona Nilma outro dia, dona Nilma, não, eu nunca não bateu, eu só esqueci, dona Nilma. Nossa senhora, como é que ela era brava. Eu lembro quando eu estudava na Dona Maria Olinda, minha professora, ela era muito brava, a Dona Maria Olinda, ela era fortuna, e ela falava alto assim, e qualquer coisa se tu não estava escrevendo ou estava conversando, ela tinha uma régua que era aquelas fitas métricas que usavam nos balcões de loja de tecido, né? Chegava e dava nas mãos da gente. A gente já ficava, quando não estava escrevendo, as mãozinhas sempre embaixo da carteira ali, para não ser pego de surpresa. Não, mas é uma época assim boa, sabe? A gente hoje... A gente ri, né? A gente ri. Agora hoje, se fosse fazer um negócio desse, era conceito tutelar, era não sei o quê. Exatamente. Né? A gente tinha o maior respeito pelos professores, né? Tinha um bom respeito. Aí, de chegar uma reclamação, né? Não, e o respeito era tanto pelas professoras, como também pelas autoridades em si, né? Hoje a gente vê assim, que as pessoas são criadas de uma maneira assim que não respeitam nem as autoridades, né? Tá tendo uma inversão de valores, né, Zé? Muito grande, né? Muito grande em todos os sentidos da sociedade, né? E inclusive na própria família, né? E isso aí acaba destituindo as famílias, né? A família hoje não é mais aquela cédula importante, forte da comunidade, da sociedade. É verdade. As pessoas são muito assim, desacreditadas em tudo, né? Tudo mesmo. E hoje isso a gente lamenta, né? Lamenta porque a gente está ficando um mundo assim muito egoísta, né? Isso. Ô Zé, quando você foi para o sul, você foi uma padaria que você me falou? Sim, montei uma. Eu fui lá para o sul, eu fiz um pouco de tudo. Aí a Canguçu é uma cidade pequena. Tamanho de Rio Novo, maior? Não, ela é maior do que Rio Novo. Canguçu tem 55 mil habitantes. Ah, então é maior que São João, né? E assim uma cidade que quando eu fui para lá, nós tínhamos 17 mil habitantes na cidade, né, como se diz o gaúcho, na sede, e o restante da população mora todo no interior, né? Canguçu tem essa característica assim que nós uma cidade agrícola, né? É uma cidade agrícola. Nós temos 15 mil propriedades rurais, uma média de 40 hectares cada propriedade, a média, né? E lá a característica é a agricultura familiar. São 15 mil propriedades produzindo assim. E tanto é que é conhecida nacionalmente como a capital da agricultura familiar é Canguçu. E não é só no Brasil, aqui na América Latina. Aqui na América Olha só. É reconhecido com ele. E produz o que lá? Lá é bem diversificado, né? Hoje o pessoal teve uma tendência para monocultura, né? Muita plantação de fumo, e é uma preocupação muito grande, porque dessas 15 mil propriedades, 10 mil e pouca se centralizaram na produção de fumo, porque o fumo é uma coisa que tem um mercado certo, né? Tu planta e sabe que vai vender e vai vender bem, né? E agora existe um movimento muito grande que já, para terminar, o Brasil vai proibir agora a produção do fumo, né? Ah, é? Então os gaúchos lá estão nesse movimento lá para manter. Mas muita gente já emigrou, né? O pessoal lá que tinha tradição em hortifrutis, morango,
feijão, milho, né? Hoje eles estão voltando a essas culturas, né? Na agricultura. Estão voltando o que era antes. Se produz muito morango lá também. O pêssego em si, terminaram as plantações de pêssego. Na época da florada de pêssego deve ser lindo, hein? Coisa mais linda, né? E o perfume, né? E agora estão replantando de novo os pêssegos, né? E os pêssegos também foi em consequência, porque nós tínhamos ali que era o grande polo consumidor ali, era a Sica, né? Sim. E aí a Sica era no município de Pelotas, ali na nossa região. E aí eles tiveram uma proposta e a Sica se mudou de lá e veio para Patos de Minas, né? Então nós assim perdemos, e aí então enfraqueceu muito. Aí as indústrias locais não conseguem muito absorver e dava muito calote nos agricultores. Tu vendia a tua produção e às vezes tu não recebia, né? E às vezes alguns financiados ou não, e sempre era um prejuízo. Aí as pessoas foram se desmotivando, que levaram também essas indústrias de compota da região ali de Pelotas, que fecharam, né? Começaram a fechar, e aí veio essa ideia da Fena Doce para fortalecer, né? E aí tu acaba que, para quem já viu falar na Fena Doce, e que deu hoje esse nome, esse título para Pelotas de capital do doce no Brasil. Ah, é? Mas aí tu vai na Fena Doce, tu vai encontrar diversos tipos, assim, uma feira indústria, que expõe todos os tipos de produto da região, até de outros estados mesmo, né? São Paulo concorre muito lá, e acaba que o doce mesmo acaba sendo o doce caseiro, né? O doce do confeiteiro, né? Indústria mesmo lá em Pelotas hoje, Pelotas tem uns 400 mil habitantes, você acha que deve ter umas 5 indústrias de conservas ali, né? Falando em milho, ervilha e doces de compota, principalmente o pêssego. E faz compota de abacaxi, mas o abacaxi vai daqui de Poços de Caldas, né? Uhum. Que é Deixa eu te falar. industrializado. Aí depois hoje você trabalha como agente penitenciário? Isso. E a mudança, hein, cara? Aí eu cheguei lá no sul, aí fiz de tudo um pouco. Aí eu comecei assim, fazendo salgado, vendendo salgadinho na rua, né? O pessoal lá não conhecia coxinha, não conhecia o cigarrete, a salsicha enroladinha, né? E a pizza enrolada. Aí a gente começou a fazer essas coisas, como lá o emprego é na agricultura mesmo, né? E a minha intenção foi, não, eu vou me engajar nos movimentos sociais da igreja, né? Vou ficar conhecido e vou me candidatar a vereador aqui, né? Vai ser fazer uma carreira política, né? Esse foi meu projeto quando cheguei lá em 91. E aí realmente comecei a trabalhar nisso e tal, aí vendendo assim as coisas de porta em porta, assim, já eram, não sei se era uma vocação, era uma necessidade, era necessidade pequena. E aí comecei a ficar bem conhecido na cidade, né? E aí eu fui envolvido com as coisas da igreja, né? Acabei assumindo a coordenação da paróquia lá. A sua família é muito católica, né? Muito católica. E todos eles lá, né? Isso. Aí em 96 eu concorri a vereador pela primeira vez, fiquei primeiro suplente, assumi umas poucas vezes a Câmara, aí depois em 99 me elegi para o Conselho Tutelar. E aí fui conselheiro tutelar durante 7 anos lá em Rio Grande do Sul, né? E foi uma época boa porque a gente conseguiu, era uma época que estava assim, o ECA de 1990, e ainda estavam sendo estruturados, né, os conselhos tutelares nos municípios, e ali na região a gente trabalhou bastante nisso, né? Eu tive essa oportunidade assim de ser um dos pioneiros ali, e que ajudou muitos municípios ali na volta a constituir os conselhos tutelares, sabe? Trabalhei muito a convite do Ministério Público e do Judiciário de Jaguarão, ali na fronteira. Fui lá com eles, a gente fez algum trabalho lá, a convite, aí eles gostaram, e depois eu acabei fazendo na região ali, Piratini, Pelotas, Rio Grande, ajudando na construção dos conselhos tutelares. Eu sempre fui muito tímido, Luciano. Então assim, ó, e de repente assim eu comecei a
a falar, não sei se Pera aí. Problema de tráfego aéreo aqui, o avião aqui. E de repente eu comecei a ter mais facilidade assim de comunicar. Fiz também como voluntário, fiz 18 anos, locutor de rádio, né? Ah, é? Comecei fazendo uns programas da Igreja Católica, né? Que ela tem, lá a gente transmite muita evangelização pelo rádio, que o município é muito grande, né? Então nós tínhamos as terças, as quintas e os domingos. Terças e os sábados e o domingo, aí nós tínhamos os programas de rádio, né, de evangelização, era notícias para as comunidades, essas coisas. Aí depois comecei a fazer um outro programa no sábado de manhã, a convite, mas tudo assim, como amador, como voluntário, né? Mas era uma rádio, ainda é, né? A Rádio Liberdade hoje tem 67 anos, né? E tínhamos a rádio... É uma rádio comunitária? Não, uma rádio AM. Ah, é? Rádio AM. Agora eles estão imigrando, em função agora do progresso, hoje estão terminando, estão imigrando agora para a rádio FM, né, por causa dos sinais. E aí fiz isso, e isso tudo foi me ajudando, né. E aí depois veio o convite para o diaconato, e aí fiz o diaconato a gente não recebe nada, é um dom, né, uma doação para a igreja. Você é um cara tímido para começar a pregar, eu já ouvi suas homilias, você mudou bastante, tem nada de timidez mais não? Não, hoje ou não. Só na hora ali que você se incorpora? Não, assim, é uma coisa assim impressionante que eu falo muito, testemunho muito, é a questão do Espírito Santo, né? Se você se concentra, faz uma oração e te prepara, né? Eu vou sempre, nunca as pessoas, porque tu tem um dom da palavra. Não é o dom da palavra, né? Por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, eu vou fazer uma celebração sábado, eu já me comecei a preparar para a celebração ontem, né? Ontem sentei, a Gilza mesmo, mas tu vem para cá de festa com essas coisas da igreja, tu nem tem tempo para ir em lugar nenhum e tal, tu tá sempre estudando, lendo, tu vai ficar louco com essas coisas, né? Ela mexe comigo ali, a Gilza, né? Mas é assim, mas é porque eu sou assim, né? Porque como eu acho que eu tenho dificuldade, então eu me preparo bastante, né? Sim. Então quando tu vai falar, seja, né, fazer ali eu nunca digo uma homilia, eu deixo homilia para os padres, mas uma reflexão, né? Eu me transmito essa segurança porque eu me preparei bem para aquele momento, né? E depois também com o longo do passar do tempo, eu já sou diácono há 20 anos, né? E aí tu com contato diário com a Sagrada Escritura e se preparando sempre, né? Aí realmente tu vai ficando melhor, né? Vai ficando mais fácil. Zé, e esse lado assim de igreja e da sua profissão que trabalha, você é agente penitenciário? Isso. Você se dá bem assim nos dois? Se dá, então é o que o colega dele, eu tenho o diretor lá no fórum, o doutor Humberto, e ele participa muito, né, da Igreja Católica, né? E sempre quando eu chego lá numa audiência, que eu vou numa escolta, né? Porque eu faço trabalho de segurança, né? Condução de preso, contenção, isso tudo eu faço, né? Não é, às vezes as pessoas olham, porque meu perfil assim, o cara deve trabalhar só no burocrático, né? Não, a gente trabalha operacional, com colete, pistola, com 12, né? É o trabalho que se faz na cadeia, né? Então assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho, assim, quando eu passei no concurso em 2006, e aí o pessoal, a igreja ficou um pouco o pé meio atrás, né? E aí eu insisti, aí depois os padres, lá, as lideranças lá da igreja, lá da diocese, aí já queriam que eu trabalhasse, porque eu tinha trabalhado muito tempo na pastoral, pastorado, tudo. Quem sabe a gente pode através de trabalhar, fazer um trabalho de evangelização com os apenados, né? Mas isso aí não é possível, né? Então assim, eu dentro do presídio, o pessoal, alguns
colegas sabem que eu sou alguma coisa na igreja, ministro, qualquer coisa. Mas não né? mistura, né? Não, mas eu não, isso aí eu deixo bem claro, né, lá pro meu bispo, lá, né, o arcebispo, pro meu pároco, que essas coisas a gente não se mistura, porque é uma oportunidade que os presos têm, né, para te tomar como um refém, ou de repente para tu ser uma janela, uma porta, para levar e trazer coisa. Ah, leva uma cartinha para minha mãe, leva na rua, leva um maço de cigarro para o meu filho. E aí se você vai dizer não, aquela coisa toda, mas o cara prega uma coisa na igreja e aqui é outra, né? Aqui é o brabão, é a polícia, né? Então assim, eu deixo isso bem separado, né? Mas assim, o que eu acho assim interessante, porque uma coisa que tu não precisa fazer, o Luiz Carlos, é a gente estar com Bíblia debaixo do braço, pregando a palavra, falando em Jesus, porque tu dá um testemunho maior, né? As tuas atitudes, né? Aquilo que tu faz grita mais do que aquilo que tu fala. É um ditado muito certo. Então assim, eu tenho uma relação assim, não é de medo, de respeito. Sim. Todos eles. O mesmo respeito que eu tenho pelos colegas, eu tenho para quem está lá atrás da grade. E isso, no presídio, sabe, na relacionamento dentro do presídio, o respeito é uma coisa assim que ele é recíproco. Então, se você respeita, tu é respeitado. Queira ou não, ser humano, né? Não. E às vezes assim, quando tu chega na boca da galeria, no portão ali, às vezes para fazer uma conferência ou recolhendo um pátio e tem ali 200, às vezes tem um preso que altera contigo ali por um motivo ou por outro ali, por uma reclamação, porque uma reivindicação que eu fiz, não veio, aí vem com, como diz naquela gíria, com toda a ladaia, aí tu vai ser sempre um que vai repreender ele. Vai repreender, vai dar um cascudo, cara, vai ver aí, vê respeita aí o José Maria, né? E nunca faltou com respeito com nós aqui, sempre são... Eles mesmos cobram respeito, né? E ao contrário, tem colegas lá que não respeitam, né? E gostam de estar nojando o apenado, e aí o penado também devolve também. Não, sim. É um espelho, né, Zé? Você manda uma coisa, você... É um espelho, né? E sempre quando há um impasse nos plantões que eu estou, e aí geralmente alguém lá dos presos vai dizer assim, não, então chama o José Maria aqui para nós intermediar a conversa. Então acaba sendo isso assim, sabe? Então eu tenho bastante, sou bem respeitado. E uma coisa que eles respeitam muito no presídio, que às vezes a família e as pessoas na sociedade não respeitam, a pessoa com mais idade. Seja o preso ou seja um servidor da SUSEP, um agente penitenciário de cabelo branco, pessoa mais de idade, eles têm muito mais respeito. Porque, aquele ditado, eu sei o que sei, né? E você não sabe o que eu sei. Então eles vão dizer, esse cara aí veterano aí, tá aí na cadeia trabalhando, esse cara deve conhecer um monte de cadeia, deve saber um monte, então eles não... Sim. E quando vai um colega mais novo, geralmente eles têm muita, como se diz, arriadinha, essa coisa, né? Eu, graças a Deus, assim, eu sou muito... Como é que é o ditado que você falou aqui? Eu sei o que sei e você não sabe o que eu sei. Show. Né? E a mesma coisa, tu sabe o que sabe, eu não sei o que tu sabe, né? Então, assim, por isso a gente tem que ter esse respeito com as pessoas, né? Quando a gente vai conversar ou qualquer coisa, né? Ou mesmo ali na reflexão, na igreja, qualquer momento assim, quando tu vai se dirigir às pessoas, né? Tu não sabe o que eles sabem. Então a gente não pode assim estar menosprezando a inteligência das pessoas, de jeito nenhum, é verdade. Então é a única maneira que tu às vezes, conduzir e viver bem com as pessoas em harmonia é desse jeito. Às vezes, cara, todo mundo tem uma história, né? E às vezes as pessoas que você menos espera te dão uma lição de vida impressionante. Impressionante. Então é isso aí. Ô Zé, o papo tá muito bom. E eu tive, obrigado. Só para encerrar assim, depois que eu fiquei funcionário público, eu tive a oportunidade de continuar a estudar e me graduei em gestão pública, depois fiz uma pós em segurança pública, uma pós em gestão do sistema prisional, e aí por falta de pessoal, aí 2017 e 2018, aí eu fui convidado para assumir a delegacia regional ali em Pelotas, né? E a delegacia regional, como delegado substituto, era para coordenar, administrar os
6 presídios da região. Olha só. Entendeu? E aí eu fiquei 2 anos, mas aí depois eu pedi para sair porque a pressão é muito grande, sabe? E você tem que usar de muita política, e aí é muita pressão do judiciário, do superintendente, do secretário de segurança, né, das polícias civil, do comando da brigada militar, era muita pressão e a superintendência, a SUSEP, manda que tu mente para as pessoas. Não, vai mentindo, vai enrolando, vai prometendo, quando eles colocar no papel a gente resolve, entendeu? Então isso aí não ia com meus princípios, aí me gerou bastante, estava gerando bastante estresse, ansiedade, porque eu tenho vontade assim de fazer as coisas, né? Sim. Não ficar enrolando. E aí foi aonde eu pedi para sair do cargo, aí me voltei lá para... Aí fui trabalhar em Canguçu, que é a cidade onde eu moro. Aí fica Aí tranquilo. estou lá em Canguçu desde 2019, né? É um presídio tranquilo, hoje tem 80 presos, né? Pouca gente. Pouca gente, né? E a maioria dos presos estão lá hoje vem da comarca de Piratini, e os presos lá, que chega a ser 60% da comarca de Canguçu, são presos assim que desses 60%, 40% dos casos foi gurizada que eu acompanhei no Conselho Tutelar, né? De 99 a 2006. Né? Então, assim, foi... Cabelo, você não me ouviu? É onde você vai parar, né? Então isso aí tem me ajudado bastante no meu trabalho. Acho que até sou uma pessoa privilegiada, eu sou muito realizado, né? Eu não vou dizer que a gente é realizado porque a gente tem patrimônio, ou porque tu ganha bem, tem uma independência, né? Eu me sinto realizado e assim feliz por estar fazendo o que eu faço, tanto como agente penitenciário, como diácono na igreja. É isso que você gosta, não é? Isso que eu gosto, me faz feliz. Não é? Então, Zé, obrigado, cara. Bom, Valeu obrigado, mesmo. Foi um prazer e uma alegria muito grande poder dar essa palhinha com o pessoal e contigo. Está registrado aqui. Bom te rever também. Rionovense ausente, presente. Sempre presente. Estou sempre acompanhando pelas redes sociais ali e também, sempre todas as férias eu venho para cá, né? É muito bom. Família não gosta de vir para cá, mas eu venho sozinho e agora mesmo eu vim para ficar. Eu estou com saudade e vontade de ir embora, né? Mas vim para ficar 35 dias é o programado.